Nessa noite, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós lemos do versículo 1 ao 7, onde aqui o profeta Eliseu é ali procurado por uma viúva. Sabemos que a viúva fazia parte daquelas pessoas que recebiam auxílio, ajuda. E aquela viúva estava tendo um problema sério com seus 2 filhos. Foram ali, ela foi ameaçada, vamos dizer, foi informada de que se ela não pagasse a dívida, os seus 2 filhos seriam levados como escravos. E aí ela procura Eliseu e conta-lhe o que estava acontecendo. Naquela época era muito comum isso. Não tinha o que se pagar, pagava-se com filhos ou bem como escravo. E ela, desesperada, ela vai até o profeta, e o profeta primeiro pergunta: o que tens em casa? O que tens em casa? Então entendemos também com isso que Deus sempre vai operar tudo na minha vida a partir do que nós temos na nossa vida. Tem algo que sempre Deus vai usar para operar um milagre na nossa vida. Às vezes achamos que não temos nada, que somos zero à esquerda, mas Deus vê algo na tua vida que Ele pode amplificar, que Ele pode aumentar, que Ele pode transformar aquilo em milagre. Amém? Então tem graça a Deus que sempre há algo do Senhor na minha vida que Deus pode usar. Então aqui o tema de hoje é o seguinte: a obediência retardada é igual desobediência. Obediência retardada é igual desobediência. Amém? Graças a Deus, Davi. Seja bem-vindo mais uma vez, os irmãos. Então, graças, irmão, entenda que quando Deus nos dá uma direção, é sempre para o melhor. Deus nunca vai mandar a gente para uma situação em que vai nos prejudicar. Às vezes podemos nem estar entendendo, mas Deus sabe por que está fazendo aquilo. Eu sempre digo, Deus esteve no nosso ontem, está no nosso hoje e também já está no nosso amanhã. Que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então Deus sabe, conhece a nossa estrutura, e Ele sempre vai nos permitir alguma coisa que primeiro contribui para o seu propósito. E é um processo nas nossas vidas. Só que muitas das vezes podemos não entender o que Deus está fazendo. E com isso, todas as vezes, deixamos de obedecer a Deus na totalidade. E com isso eu posso retardar o meu milagre ou receber parte do meu milagre. Aqui nessa passagem eu acho interessante, no versículo 2, que Eliseu diz assim: e Eliseu lhe disse: que é que fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro, ela achava que não tinha nada na vida dela que pudesse Deus usar. Sempre tem. Sempre é. E no 3, então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Mas ele fala, a observação dele: não poucas. Então, entenda bem, ele fala não poucas. E é muitas das vezes esse detalhe que nós perdemos o milagre, irmão. Nós somos muitas das vezes limitados. Certa feita numa região, um pequeno vilarejo dependia da água de um bicão, como lá em Belfort Roxo, quando criança, há cerca de 60 anos atrás, porque 66 fosse 67, 60 anos atrás, nós carregávamos água de uma mina. Era um cano que saía de um barranco. Eu não sei como aquilo podia acontecer, mas a água saía da mina clarinha. O povo vinha de longe buscar água naquela mina. E eu, mas o meu irmão era um tamanho de menor, um pouco, igual o Livro, um pouco menor do que Livro, que está com 8, né? 7. Tinha 6 naquela época. E nós carregávamos água, aquele pau no ombro, uma lata de cada lado, subiu uma ladeira bonita carregando água. Então, água da mina. Inclusive, é chamada Rua da Mina. Então, aqui nesse lugar, eu acho interessante é que muitas das vezes nós deixamos de entender o que Deus quer dizer. E esse povo morava naquele vilarejo onde a água era dessa mina, a cerca de 1 quilômetro e meio daquele lugar. E o povo fez um pequeno encanamento, de maneira que a água chegava com pouca força, mas chegava no vilarejo. Só que na época da seca, a água sobe e vinha até a mina. Então o povo conseguia sobreviver
com aquele pouco de água que vinha daquele cano. Eles conseguiram emendar, borrachas e tal, chegar àquela distância. Mas a água ela vinha muito bem, até a mina. Dali para lá era a invenção do povo. Então naquele vilarejo tinha alguém que tomava as frentes como se fosse um dirigente, um síndico. Não tinha alguém de atitude que deu uma ideia aos moradores daquela região. Olha, vamos construir com as nossas próprias mãos uma cisterna. Aí tem uns 15 mil litros ou mais. Por quê? Na época da seca, vamos ficar sem água. Porque essa água não virá até aqui na época da seca. Já chega com dificuldade. Ou então nós temos que pegar latas e vamos construir uma mina. E cada um vai ser responsável de dar pelo menos uma viagem por dia, carregando água para colocar nessa cisterna. Então a cisterna concluída, aí com muito esforço fizeram a cisterna, carregaram tijolos, tijolo de pau, e fizeram a cisterna. Cerca de 15 a 20 mil litros de água. E o combinado é que todos tinham que ir àquela mina e carregar uma ou duas latas de água por dia. Como era uma boa quantidade de moradores daquele vilarejo, raciocinava-se que aquela mina ou aquela cisterna, na seca, eles teriam água com fartura, sem precisar ter que se matar para carregar água, porque era época de seca. E ali foi combinado isso, acordar essa situação e partir para construir a mina e, com muito custo, concluir a mina. Aí aquele representante disse: agora nos cabe a cada um de nós, nossas famílias, carregar as latas d'água e encher a cisterna. E passou ali 5, 6, 7 meses, chegou a época da seca, calor intenso. E agora a grande expectativa daquele povo do vilarejo era abrir aquela cisterna e viver daquela água. E aí, aquela comemoração, o pessoal alegre, que teve água ali na porta de casa, dentro do vilarejo, era só ir lá buscar, cada um usaria 2, 3 latas por dia, de maneira que dava para sustentar todo aquele povo do vilarejo. E foi grande aquela alegria, porque conseguiram construir a cisterna, e depois daqueles 7 meses tem uma água de sobra naquele lugar. Grande foi o festejo. E aí agora aquele representante chama as pessoas para a beira da cisterna, faz aquela comemoração toda e pede ajuda e arranca a tampa da cisterna. E quando arranca a tampa da cisterna, não tinha uma gota d'água. Por quê, irmãos? Porque Pedro pensou: não vou ter tanta gente, eu vou carregar, a minha lata vai fazer diferença. Aí João falou que nada, Pedro carrega, a família dele é grande, minha lata não vai fazer diferença. Aí vem Maria: não, tanta gente nesse vilarejo não é possível, a minha lata não vai fazer diferença. Aí vem Francisca: eu não vou carregar porque tem muita gente, a minha lata não vai fazer diferença. E assim cada família teve o quê? O mesmo pensamento: a minha lata não vai fazer diferença. Não vai ser uma ou 2 viagens que eu der por dia, que eu não vou conseguir suprir a necessidade do vilarejo. Só que um só foi o pensamento do vilarejo. Por causa daquele pensamento, não tinha uma gota d'água na cisterna, porque ninguém se incumbiu de buscar água. A mina dando água de sobra. A mina, aquele tubo saindo daquela mina, e a água jorrava ali e corria a ribanceira abaixo. Mas as pessoas movidas ou melhor, tomada pela preguiça e pela acomodação, na sua omissão, não foram buscar água. Aí o que aconteceu? Veio a seca e ninguém tinha água. Aí agora tinha que ir na seca, o calor intenso, cada um buscar água para a sua casa, para a sua família, porque a preguiça não os deixou receber a bênção de ter água em casa. Então entende, irmãos, aqui nessa passagem, como eu disse no tema de hoje, que obediência retardada é igual desobediência. Aqui, o que o profeta fala com essa senhora no versículo 3? Ele diz assim: então disse ele: vai, pede emprestada a todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Ele quer dizer o seguinte: vai, pede água, pede quantas vasilhas você conseguir. Mas ele quis dizer para ela isso: vai, quantas vasilhas você conseguir, vai ter azeite. E teria. Ela estava com uma pequena botija,
E ali era algo do Espírito Santo, ela podia botar ali, se tinha 200, se ela colocasse 500, iria encher. Mas ela conseguiu aquele limite. E quando estava na última vasilha, ela falou, traga mais vasilha. O filho falou, mas não tem mais, acabou. E quando acabou a vasilha, você acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a vasilha, não tinha mais onde botar azeite. Azeite teria. Quanto mais vasilhas ela trouxesse, Deus multiplicaria o azeite. Porque ela limitou a quantidade de vasilha, foi também limitada a quantidade de azeite. Parou o azeite, porque acabou a vasilha. Então, muitas das vezes, nós não entendemos que nós podemos sempre fazer algo mais para glorificar o Senhor em obediência e receber o melhor de Deus. Mas muitas das vezes a nossa acomodação nos faz perder parte do milagre. Às vezes a nossa acomodação nos faz, nos priva de receber aquilo de melhor que Deus tem para cada um de nós. Aí recebemos parte de bênção, não a bênção por completo. Então entende, irmão, imagine você que quando Davi sai para guerrear com aquele homem grande, que chamava de gigante, que ele não teve medo daquele homem para chamar de gigante, chamou de aquele incircunciso, incircunciso. Aí você imagina bem, quando Davi trata ele como circunciso, ele fica furioso, e parte para Davi perde a noção daquela batalha, que ele achou Davi insignificante. E um ser insignificante desafiou aquele ser maior. E naquele perda de raciocínio, Davi consegue, na sua titubeou o gigante, Davi dá uma pedrada na testa e ele cai. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que quando cai aquele ser grande, Davi corre, tira a espada e faz o quê? Corta-lhe a cabeça. E às vezes nós nos satisfazemos só de derrubar um gigante. Às vezes tem situações na nossa vida que precisa de algo mais. Mas eu vou à igreja para quê? O sol está quente. Não, tá bom, já recebi a bênção. Não, vou jejuar mais para quê? Não, Deus é bom, já me deu um milagre. E não entendemos, irmãos, que a comida de ontem foi para ontem. E a comida de hoje tem que buscar hoje. Porque se você guardar o maná estraga. Eu quero ver você colocar água na geladeira e ficar 3 meses com a mesma água na garrafa. Depois você bebe daí? Bebe, Wilson? 3 vezes na geladeira? Duvido. Tem que renovar o quê? Fala comigo, diariamente. Então entenda que milagre na nossa vida nós temos que buscar com sede e com fome, mas não desobedecer a Deus por causa da preguiça, irmãos. Quando os irmãos desfalecem, caem na fé e ficam mendigando na fé porque não conseguem obedecer a Deus na totalidade. Então eu repito, a obediência retardada é igual a desobediência. Porque a Bíblia diz que Deus, para todas as coisas, tem um tempo certo. Mas se é heresia, no Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz: há um tempo determinado para Deus no céu e na terra para todas as coisas. E às vezes nós queremos que Deus faça no nosso tempo o que Ele já prometeu fazer. Aí deixamos naquele momento que o Espírito nos dá um input. Aquele momento que o Espírito nos impulsiona a buscar, a clamar, a jejuar, a fazer algo que glorifique o Senhor. Aí o nosso comodismo, muitas das vezes, não, depois eu faço, depois eu oro, depois eu busco. Então não ora por mim. Aí nós deixamos de obedecer a Deus, irmãos. Então entenda que o nosso milagre, o meu milagre, glorifica a Deus. Cada vez que o milagre acontece na minha vida, Deus é glorificado. E alguém, além de mim, é abençoado. Porque você vai assim, você aconteceu com ele, aconteceu comigo também. Só que muitas das vezes nós deixamos que a nossa comodidade nos faça perder milagres. Vou nada. Então eu vou. E às vezes naquele dia Deus ia manifestar a graça, derramar um poder naquele lugar, ia mudar a história. Mas a Bíblia diz que é a nossa comodidade que nos afasta de Deus. Nossa preguiça que nos afasta do Senhor. Entenda, irmão, sabe obedecer a Deus em quase tudo. Não adianta chegar diante de Deus e deixar um quarto fechado. Isso aqui é meu segredo com o Senhor. É meu segredo, Senhor. Aqui eu não abro, nem Deus entra. Aí nós deixamos parte da vida no altar e o resto da vida. Não, aquela é uma intimidade minha comigo mesmo. Mas irmão, Deus quer totalidade. Então o que nós entregamos a nossa vida para Ele sem reservas? O apóstolo Paulo diz que era escravo no Senhor em amor. E nós não queremos ser escravos no Senhor em amor. Aí nós obedecemos a Deus em parte, não na totalidade. Fala assim, Deus quer
encontrar na minha vida atitude de verdadeiro adorador. Então não podemos deixar, irmãos, que nada neste mundo nos roube, irmão, a grande oportunidade de ser envolvido, agraciado pelo Senhor, de agradar a Deus com a nossa vida. Que agradar a Deus não é igual agradar os homens, irmãos. Pelo contrário, agradar os homens tinha que ser igual a agradar a Deus. Mas às vezes agradamos mais pessoas do que o próprio Deus. Somos confidentes mais com pessoas do que com Deus. Guardamos reserva em falar com Deus, porque tem vergonha. A vergonha de falar com Deus, porque não temos intimidade literal, 100% em Deus. Aí deixamos nos abrir para Deus. E Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer fazer uma nossa vida que vai chocar o mundo espiritual, que vai fazer as trevas baterem em retirada, mas muitas das vezes deixamos de obedecer a Deus por causa de nós mesmos. Que a Bíblia diz que é uma luta constante da carne com o espírito. A carne se opõe contra Deus, porque a carne quer as coisas dessa terra. A carne quer somente as coisas dessa terra. O pecado agrada a alma. E por isso não conseguimos ser obedientes 100% ao Senhor. Mas cada vez que nós nos retiramos em espírito desse mundo, irmão, e nos entregamos ao Senhor, irmão, mas algo acontece. Deus tem pressa em nos abençoar. Só que nós que retardamos o agir de Deus na nossa vida. Quantos milagres já teriam acontecido nas nossas vidas, irmãos, se nós tivéssemos uma entrega total ao Senhor? Amém, irmãos? Rendição total que Deus quer, irmão. Não podemos estar diante de Deus como quem não, eu vou tentar Deus, se não deu, porra para ele. Não, é Deus e Deus mesmo, irmão. É Deus, e se não for Deus, é Deus. Não podemos agir com Deus como quem não é forma de escape. Se der conte, eu já ouvi testemunho de pessoas que foi buscar. Tem um vídeo que passa aí, até botei um dia desse para os irmãos verem. Pessoa aconselhada por outra pessoa foi buscar num lugar de onde saiu no passado para mover com o amor do esposo. Está demorando a buscar com Deus, estava demorando a receber em Deus, aí vai mais rápido. Entenda, irmãos, a culpa não é de Deus, fala assim, a culpa é sempre minha. É Deus, nós que retardamos o nosso milagre. Somos nós, irmãos. Porque, vê bem, você não vai dar um carro na mão do filho seu, igual Eva, 2 anos de idade. Você pode até entregar o carro, você compra o carro e paga na empresa. Na época, quando essa chave foi para minha filha ou meu filho, eu pago a diferença. Não sei quanto deixou até lá, mas pode ficar na agência, é do meu filho. Então, quanto deixou no depósito? Quando fizer a maioridade, é sua. Esse é um milagre, o milagre já existe. Nós temos que ter condição de alcançar aquele milagre. Muitas das vezes Deus quer dar, mas não temos condições de receber, porque estamos buscando Deus parcialmente, dando mais vazão ao nosso querer do que ao querer do Senhor. Aí quando Deus vai dar um milagre, muitas das vezes, vamos pegar o milagre e vamos desviar, irmão. Tem milagre que tira a crente da igreja, irmão. Tem milagre que desvia o crente, tem milagre que faz o crente ficar carnal, tem milagre que faz o crente virar as costas para Deus. Aí quando aperta, a gente volta, irmão. Então como, irmão? Entenda, a obediência retardada é igual a desobediência. O que Deus quer? Sinceridade. Por isso nós abramos o coração, Senhor, eu quero te servir na minha totalidade. Algo está me impedindo, Pai. Eu entro no jejum, entra na oração, busca a Deus, se entrega a Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero te servir na totalidade. Não quero ser um crente parcial, não quero ser um crente social. Eu quero ser um crente que agrade o Senhor com a minha vida, não falar, não deitar, não levantar, não andar, não entrar, não sair. Me ajuda. Mas tem um religioso, não é isso não, irmão. Mas ter vida no altar do Senhor. Aí o pecado que vai fugir da gente, não vai fugir do pecado, não. Quando você passa a consagrar a sua vida, a Bíblia diz que sai virtudes da nossa vida, irmão. A gente, na graça, no eixo da vontade do Espírito Santo, nossa vida produz virtudes. É difícil alguém com a sombra de Pedro curar? Não, irmão. Deus é mesmo. É nós que nos preguiça de buscar Deus, irmão. É por isso que muitas das vezes são maiores as lutas do que os milagres. Sabe por quê? É na hora da luta que a gente quer buscar Deus com fome e com sede. Na luta é vigília, é oração. Onde está o culto? Onde está o culto, irmão? Onde está o culto? Eu vou posso contigo, vou. Tem uma vigília? Irmão, eu quero. Minha vigília, minha mãe, eu vou. Tem oração? Eu vou. Eu vou. Porque às vezes alguém está no hospital, morrendo, no último estágio, e tem que ter um milagre, e tem que Deus fazer. Eu começo a
invocar, começa a gemer, a clamar. Mas quando um milagre acontece, às vezes eu paro de clamar e só vivo de pedir. Fala assim, pedir? É diferente de clamar. Clamar é diferente, irmão. A Bíblia ensina em João, aquela velha bateu na porta daquele juiz e disse: não temo a Deus nem homem algum. Contudo, atenderia essa viúva que não me deixa em paz. Essa viúva me perturba o tempo todo. Está chovendo, ela vem. O sol está quente, ela vem. Tem hora, ela vem. Tem que vir de bicicleta, ela vem. Ela vem a pé. Ela pega Uber, ela pega bicicleta. Ela vem de carroça, mas ela vem. Parágrafo 1, trecho meu, tá? Acho para mim. Mas ela vem. Então quando você clama é isso. Clamar é diferente de pedir, irmão. Porque eu vou pedir a Deus um milagre. Aí começa a pedir. Aí vem alguém te distrai, o pecado distrai, as coisas da vida te distraem. Quando você está clamando, não. Quando você clama é diferente. Se for bater, quem bate, está clamando. Aí você consegue obedecer a Deus. É por isso que muitas vezes maior é a luta do que os milagres. Porque é nas lutas que nós somos forjados pelo Senhor. É na hora da luta que nós somos forjados por Deus. Sabe por quê? Na luta a gente entende que nós somos pó e Ele é Deus. É na luta que nós entendemos que Ele tem o poder nas mãos, Ele que opera o querer e o efetuar, como diz o Evangelho. É na luta que entendemos isso. É por isso que ele fala: Paulo, entenda, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu está fraco, aí tu vai estar forte. Por quê, irmãos? É quando você está passando por uma dificuldade que você agarra nos pés do Senhor e faz igual Jacó: não te soltarei enquanto não me abençoares. Por quê? Porque a luta às vezes nos tira o sono, a luta nos traz preocupação, a luta nem que Deus queira, não é para o nosso crescimento, porque a luta não é para matar o crente, é para preparar o crente para o novo. A dificuldade é para preparar o crente para o novo. Só que muitas das vezes nós não queremos. Aí vivendo de meia obediência. Obedeço hoje, amanhã não. Creio hoje, não creio amanhã. Eu vou ler a Bíblia aqui. Eu li a Bíblia ontem. Vou orar nada, amanhã eu oro. Às vezes cai da cama e não entende que às vezes o anjo empurrou da cama para a gente orar. E caí da cama. Aí lava o rosto, come um negócio, vai na geladeira, belisca e pula na cama de novo. Isso é obediência parcial. Nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo para entender o agir de Deus na nossa vida. Entender quando Deus está falando conosco. Quando Deus está nos dando graça. Porque às vezes Deus quer nos preparar para ser canal de bênção para outra pessoa. Às vezes, no momento que nós estamos passando, às vezes, não somos bênçãos nem para nós mesmos. Que às vezes Deus nos dá algo ou nos prepara para abençoar a outros. E às vezes a gente não está ligado nisso. Irmão. Não está ligado. Por quê? Tudo eu, para mim, só eu. Deus é comigo. Primeiro eu, depois o santo. Desculpa, primeiro eu, depois o irmão. Então você está entendendo, irmão, que o Espírito Santo, ele nos usa como canal. Porque fala tudo que é meu, não é meu, é de Deus. Nós somos um mordomo. Minha roupa, pouco carrasco. Alma, espírito, tudo é de Deus, irmão. Casa, meu carro é bonito, é de Deus, irmão. É de Deus. Nós somos mordomos. E não entendemos, irmãos. Então por isso temos que obedecer a Deus literalmente, irmão. Literalmente. Não é obedecer a Deus para alguém ver. Não é obedecer a Deus para me mostrar que é porque eu não, irmão. É ter um coração voltado para o Senhor. E quando alguém tem um coração voltado para o Senhor, irmão, não há limite para ele obedecer a Deus. Não há desculpa no desobedecer, mas também não há limite para ele obedecer ao Senhor. Lá em 1 Samuel 15, 22, o Senhor fala ali uma passagem tremenda, onde o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele começa bem. Fala assim: melhor começar, às vezes até mal, mas terminar bem. Às vezes começamos bem, irmão, e terminamos mal, porque não obedecemos direito. Mas começa mal. Começa mal porque eu não entendi direito ainda, estou buscando um aperfeiçoamento, quero crescer em Deus, e vou me aprimorando, até acertar o alvo. Mas muitas das vezes começamos mais de orientação, de explicação, bem, e no final vai perdendo a rédea e termina mal. Assim foi Saul. Só tinha tudo para terminar bem. Aqui em Samuel 15, 22, só diz assim: Deus não tem prazer em sacrifício. Que agrada a Deus, irmão? É
Obediência. Então não tem desculpa. O que agrada a Deus é a nossa obediência, irmão. Ah, mas eu não, Deus conhece, Deus sabe como eu sou. Não, Deus conhece, Deus quer obediência, irmão. Entenda, eu falando que é desse para os irmãos, ao que tem, a Bíblia diz, ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então entenda, irmão. Ah, mas Deus te deu graça, de repente Deus te deu uma boa atribuição, porque Deus viu que tu tem capacidade de fazer aquilo e até aquilo que eu tenho, irmão. Por preguiça, quase não sai. Por preguiça não faz. Então entenda, irmão. Obediência retardada para Deus é igual desobediência. Porque Deus, quando Ele nos manda fazer, tem um propósito, é naquele tempo. E nós podemos retardar o milagre na vida de alguém. Podemos, irmão. Marca um horário com o Espírito Santo. E naquele momento alguém vem ao teu encontro. E a gente às vezes... Você viu o que aconteceu com Jonas? Alguém lembra de Jonas? A Bíblia diz que lá no livro de Jonas que Deus manda Jonas ir para Nínive. Mas Jonas, que era um profeta, resolve ir para Jonas. E ali Jonas começa a atrapalhar e a prejudicar aqueles que o receberam, irmão. Ele entrou no barco, comprou a passagem para outro lugar, e quando entrou no barco, passou a dar prejuízo para os outros. Por quê? Jogaram as cargas na água, irmão. Quantas vezes por obediência parcial, que é desobediência, nós começamos a prejudicar a vida de pessoas, irmão. E ali, cada um buscava o seu Deus. Mas aí quando eles viram o mar balançando o barco, joga para lá e joga para cá. E aí, o que nós vamos jogar fora para o barco ficar leve? E tá o crente preguiçoso, o crente desobediente lá, roncando. Lá no solo, roncando, imagina. E o povo desesperado, o que está acontecendo? E joga a carga fora e joga... Tantas coisas foram jogadas fora. E agora não tem mais o que jogar. Jogaram tudo, irmão. Levou, de repente, o cometente ficou ali na miséria. Perdeu tudo. E agora vamos ver o que tem lá embaixo para jogar. Está o crente dormindo. Irmão, Deus nos chamou. A Bíblia dizia em Amós 3 que vamos sair aqui do nosso lugar de descanso. E às vezes nós achamos que estamos trabalhando muito para Deus. E temos que... Lógico, temos uma vida social. Temos família. Mas não podemos deixar, irmão, de nós fazermos algo do Senhor no tempo e fora de tempo. E ali, eles... E aí, quem é você? Não, eu sou Deus. E aí, mas você está fazendo o que aí? Estou fugindo de Deus. Ele não disse isso, mas não, a culpa é minha. O que está acontecendo, a culpa é minha. Às vezes nós não queremos essa declaração da alguém. Mas às vezes o problema dentro de uma família, no meio de uma parentela, numa empresa, a culpa é nossa por não obedecer o que Deus está mandando fazer, irmão. Só obedeça a Deus quando eu quero. Aí o que acontece? Os outros perdem por minha causa. Ele falou, me joga no mar que vai passar isso. E foi mesmo. Jogou no mar. Aí foi debaixo de luta. 3 dias na boca do peixe. Para ele lá próximo da cidade. 3 dias andando para chegar lá, irmão. E ainda fez de biquinho. Ainda fez de, eu vou. Isso é mal, mas eu vou. Isso é mal, se o senhor for, eu vou. Ah, isso é mal. A gente age assim com Deus, irmão. Isso para a vida de desobediência. Ele fez, mas debaixo de desobediência. E é interessante que ele achou-se mais justo do que Deus. Porque quando ele chega lá, Deus ainda manifesta o seu poder, segundo a sua misericórdia. Deus leva o rei a jejuar, leva o rei a levar a cidade, até os animais jejuaram. A vida crente não deve fazer isso. Até os animais jejuaram, irmão. A Bíblia diz que ele ficou com o coração indignado porque Deus mudou a sorte do povo, que era inimigo do povo do Senhor. Só que Deus quer salvar todos, irmão. E ali, indignado, imagina, indignado, aí, para cansado de trabalhar com o Senhor, sentou num canto e pegou um sono. Deus, na sua misericórdia, foi nascer um pé de abóbora. E as folhas tapam o sol que estava queimando, a Bíblia diz, a carequinha dele. E as folhas taparam a sua cabeça. Só que no meio do tempo Deus permitiu que lagartas subissem e comessem. E murchou a folha. Ele que os pais deixou. Aí Deus perguntou para ele, interessante.
Pede a abóbora que eu fiz nascer. Você não tem participação nenhuma. Você se incomoda com o que ele morreu? Imagina esse povo que não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. Verdade. Então, a desobediência retardada, obediência retardada para Deus é igual desobediência. Ah, não vou fazer porque irmão não faz. Parei. Não vai arrumar porque irmão não vai. Não vou lavar mais porque irmão não lava. Não vou mais porque irmão não vai. Irmão, a Bíblia diz que a salvação é o quê? Individual. Segunda Reis, se não me falha a memória, capítulo 18 diz isso, que a responsabilidade, Ezequiel 18, perdão, que a responsabilidade é pessoal. Pai não levará o pecado do filho, não o filho o pecado do pai. Um não levará o pecado do outro, porque todos nós iremos comparecer diante do Senhor, irmão. É pessoal. E ontem eu estava com o coração ardendo quando eu vi aquela. Toda hora passa, ali manda um vídeo. Ali da Venezuela. Pessoa fazendo compras. Outras tinham um grupo na praça, uma das ruas lá fazendo uma revolta lá, batendo bumbo, taral, caixa. Porque sentiram tremer. Outro estava no prédio, descendo correndo nos prédios. Quem pôde sair, saiu. E vão aí. Você quer ir para um lugar descampado, porque prédios caindo pela rua, desabando. Muitos morreram. Nós não sabemos, irmãos, quando vai ser o start do Espírito Santo. Porque até no Brasil balançou nas fronteiras próximas, nas regiões próximas, balançaram. Tremeu também. Porque foi na escala 7, se não me falha a memória do Hit, né? Tem umas que foi na escala 7. E está 5, já faz uma linha, uma 7. Muita coisa desabou. E nós não sabemos, irmão. Não sabemos o que pode nos ocorrer, suceder dias à frente. Não sabemos, irmão. Não sabemos o que pode acontecer na nossa vida. Porque nós estamos em uma vida de obediência a Deus, irmão. E quando você resolve obedecer a Deus, você pode até esquecer do vizinho do lado, irmão. Se não quer, eu vou. Se não quer ir, eu vou. Tinha um corintiano que era assim, né? Se você não vai, não impeça a mim. Caminhando eu vou. Amanhã não conhece, tempo dela, tempo do Corinthians. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai e não impeça a mim. E ele que é novo não conhece não conhece não, né? Você não conhece isso não. Davi não conhece isso, Vitória. Eu conheço, eu conheço. Isso é você, antigamente, que a gente vivia com esses coelhos de fogo, irmão, mas só que acendia mesmo a nossa alma. Porque são palavras reais, irmão. Então, às vezes, nós obedecemos em Deus de parte, porque não paramos para memorizar, irmão. A vida é um piscar de olhos. E acaba, irmão. A vida, às vezes, a Bíblia diz em livro de Tiago, que nós dizemos amanhã faremos, amanhã compraremos, amanhã viveremos, só que não sabemos o dia de amanhã, irmão. Não sabemos amanhã. Lá no livro de Lucas diz que o homem falou assim: alma, folga, alma, amanhã construiremos celeiro, colocarei todas as minhas riquezas e direi: alma, folga, descansa, folga. E aí a Bíblia diz que uma vaca falou assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, às vezes, nós obedecemos a Deus em parte, porque nós já temos que ser bom, Deus tem misericórdia, só que Deus também é justo, irmão. Então, o que Deus quer é achar na minha e na tua vida um coração de um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, ele não para pelos limites que a vida impõe. O verdadeiro adorador não para pelos limites que a vida impõe, irmão. Aí obedece a Deus literalmente falando, independente do que o amigo vai dizer, que o parente vai dizer, independente de que alguém vai criticar, ele tem um coração, ela tem um coração voltado para o Senhor e quer agradar a Deus com o quê? Com a sua obediência. Então o que Deus quer de mim e de você é isso, irmãos. Um coração voltado a obedecer. Agora nessa leitura, eu achei interessante aqui, irmãos, é que primeiro, o profeta pergunta à mulher o seguinte: o que tens em casa?
E muitas das vezes nós nos achamos os mais miseráveis dos homens e não entendemos que na nossa vida já há algo do Senhor. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E nós, sabe por que isso? Porque muitas das vezes nós só reconhecemos a Deus nos grandes milagres da nossa vida. Em pequenos milagres, a gente não dá testemunho por quê? Não. Estava com dor de cabeça e curou. Isso é testemunho. Testemunho é quando o carro voa, que eu caio no barranco, que eu saio inteiro, quando o carro amassa. Testemunho é quando está com 7 tumores de câncer. Não, irmão. Você acordar já é um milagre. Mas você acordar, o povo da Venezuela, muitos morreram. Olha para a família assim, para os filhos, esposa, e glorifica a Deus, irmão. Sabe por quê? Muitos perderam os parentes. Por isso nós temos que obedecer a Deus de todo custo, irmão. Porque você tem um feijão para comer, tem pessoas comendo comida do lixo. Tem uma roupa, nem que seja velha, usada para vestir, amém. Tem pessoas nuas aí pela rua, irmão. Então nós temos que aprender a glorificar a Deus com o melhor que é em nós, irmão. Não deixar que nada nos impeça no nosso relacionamento com o Senhor. Nada, irmão. Nada. Aí Deus vai começar a nos usar de uma maneira tal que até sem perceber você vai estar abençoando alguém. Mas quantos têm parado porque não conseguem ter uma vida de obediência, irmão? Quantas pessoas têm parado? Então o Senhor pergunta, o que tem na sua casa? O profeta pergunta. Ela diz, não tem nada, só uma botija de azeite. E foi com a botija de azeite que Deus fez o milagre, irmão. Amém? Foi com a botija de azeite que Deus fez o milagre. Então entenda que o mínimo na sua vida já é algo para Deus estar usando, irmão. E mudando outras vidas, mexendo em geografias, convertendo alguém. Mas nós temos que nos render ao Senhor, entender, discernir a manifestação de Deus na nossa vida. Aí nada vai nos impedir, irmão, de obedecer a Deus. Porque tudo ao nosso derredor, quer nos frear. Eu sempre digo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa alma é a nossa maior inimiga na caminhada cristã. É a nossa alma que anseia pelos pecados do mundo. É a nossa alma que sente sede do mundo, das coisas que o mundo oferece. Por isso que o povo, como forma de manhã na aula dominical, que estou dando na aula, que o povo, quando sai do Egito, uma vida de miséria, 430, 460 anos ali como escravo, e aí só trabalhando, e a gente diminuiu a ração deles, aumentava o trabalho, mas quando chega no deserto, para obedecer a Deus e louvar a Deus no deserto, eles se aborrecem, porque a palavra traz confronto. O que Moisés falava ali, muitas das vezes não agradava a grande parte da multidão. Aí ele disse, por que nos trouxe para este lugar para morrermos aqui? Melhor que estivéssemos no Egito, com menores cebola. Então você vê, quando não queremos ter uma vida de obediência e comunhão com o Senhor, até o que Deus fala nos incomoda, só que não entendemos que confronta a gente é a palavra. É a Bíblia que confronta a gente. Nós temos uma vida, a nossa alma, como a palavra, como espada, maximamente diferente da medula com os ossos, ela mexe em situações nossas que precisam ter o quê? Tirada da nossa vida. Ou situações que têm que ser aos poucos ou de maneira abrupta, eliminada das nossas vidas. Só que nós preferimos voltar para o Egito. Por quê? Obedecer a Deus para quê? Também não é bem assim, não. Você vê que quando o povo mais parou, nossa atual conjuntura, com a caminhada cristã, a pandemia, muitos começaram a ter crise em casa. Eu posso comer pipoca, vir meu culto. Vou me ofertar. Bota aqui no pix da igreja. Você vai aí, pastor, mandei o meu. Por quê? Não foi nada. Podendo comer pipoca, estar abraçado com a minha preta, vendo o culto. Bom, houve um limite. Mas só que tinha pessoas que estavam querendo isso mesmo. E muitos ficaram e não voltaram mais. Quantos crentes da pandemia não voltam mais para Jesus? Porque estar na vida espiritual, fala assim, é igual nadar contra a correnteza. Você parou de buscar o Senhor, irmão? Aí o que acontece? Irmão, a intensidade diminui. Você está orando, está lendo, está estudando, está tendo comunhão com os irmãos. Aí, a primeira decisão de parar,
É quando você para a primeira vez que é perigoso, sabe por quê? A segunda vez já teve a primeira. Ah, sim, Deus é bom, Deus entende, sabe? Ah, eu acho que... E pimba! Errou a primeira vez, depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Porque depois da primeira vez vem a acusação. Depois da primeira vez, a gente pensa hoje. Ah, não, sabe? Deus entende. Se der, eu tomo a ceia de semana. Ah, Brasil joga hoje tem a novela, hoje tem meu amigo, hoje tem meu parente, hoje tem uma festa, hoje tem isso. Aí a pessoa não toma a ceia. Aí depois, claro, salva razão, motivos especiais. Mas quando quebra a alma da carne, a pessoa deixa de ter comunhão com Deus, de obedecer ao Senhor, onde é uma ordenança. Qual a ordenança na ceia? Tomar e comer isso até que eu... É ordenança, irmão. Aí a pessoa às vezes não quer obedecer a Deus e dá desculpas. Aí a primeira vez é difícil. A primeira vez a pessoa vai, os irmãos vão sentir a falta. Como é que... Aí volta. Aí a segunda vez é mais fácil, sabe por quê? Tive a experiência no primeiro. Aí, irmão, começa. Aí, a partir da primeira falta, ou da primeira negligência com o Senhor, aí o inimigo começa a fazer o quê? Agora, meu irmão, eu tenho uma pequena conta com você. Vou chegar a vetinha assim. Você não foi, né? Mas já é, irmão. Você vai hoje? Você não foi domingo? Você vai tomar ceia? Não vai tomar nada, irmão. Olha que eu vim aqui, né? Porque o diabo é acusador, irmão. Ele vai esconder a tua ferida. Por isso que a Bíblia diz que não deis ocasião ao... Não dê, irmão. Ele vai pegar a nossa fichinha e vai acusar. Aí, primeiro bombardeio na mente. Aí vem o primeiro pensamento. Bum, dado na mente. Aí, vem irmão da igreja, vem o pastor, vem irmão. Porque vai ser acusado. Então, obedecer a Deus, não podemos brincar de ser crente, ou somos crentes ou não somos. Se Deus mandou, temos que obedecer, obedeçamos, irmãos. Sabe por quê? Vai ter recompensa. Não é porque trabalhou por causa de recompensa, não. Mas Deus é fiel. A Deus nunca fica devendo nada a ninguém, irmão. Por isso que diz, eu honro aos que me... Eu honro aos que me... Ele que diz, eu não. Quem diz é Ele. Ele honra aos que me honram. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Ele diz, batei, abri-se-vos-á. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Irmão, tudo isso é promessa do Senhor, do grande, nosso Criador, nosso Pai. Irmão. Então não tem como nós andarmos uma vida obedecendo em parte. Por quê? Depois, eu vou repetir, vem as atitudes em que o diabo vai nos acusar. Uma das piores coisas que tem, a pessoa querendo acusar por Satanás. Não, meu Deus do céu. É horrível, irmão. Ser acusado, eu digo isso. Falo de coração, é verdade, irmão. Eu lembro que em 88, eu tinha uma sede para fazer teologia. Quero fazer teologia. Como em 85, 88, queria aprender. E se com 30 dias Deus tirou da minha vida coisas que eu jamais imaginava, aí o que aconteceu? Eu comecei a ideia de fazer teologia. E nessa ideia de fazer teologia, abriu um curso, alguns metros, uns 2 quilômetros da igreja. E aí, alguns irmãos nos convidaram, eu e minha esposa, fomos começar a fazer teologia lá. Só que era um curso clandestino. E aí, naquele curso clandestino, aquele líder, ele pescava no aquário dos outros. E quem estava no cursinho dele era um preço bem acessível, de maneira que ele lutava para tirar aquelas ovelhas das suas igrejas. Aí, qual era a palavra dele? Ensinava e tal. Depois, olha, cuidado quando chegar lá, o líder vai falar isso, isso e isso. E aí vocês vão sentir isso, porque vão chegar lá, vocês vão ouvir isso. Ele falava que iriam chegar na igreja e seriam agredidos por palavra da liderança. Não. Era pregar a palavra, irmão. E o nosso missionário ia pregando a palavra, começava a nos incomodar. Sabe por quê? Estavam debaixo de acusação. E aí pregava sobre obediência, sobre caminhar, fidelidade a Deus, e aquelas palavras estavam. E eles estavam quase sem beber para ficar lá na mão do cursinho.
Aí, irmão, Deus é de misericórdia. Por isso que eu gosto quando eu li Asaf, no versículo 17, no capítulo 73, 74, quando Asaf diz no versículo 17: entrei no templo e aquele dia Deus falou com ele. Ele entrou no templo, abriu-se para o Senhor, o Espírito foi e conosco para a mesma coisa. Pelo dia o Senhor usou o nosso missionário de uma maneira tal, o Espírito desvendou os nossos olhos. E ali, irmão, fomos naquele curso, ó, paramos aqui. Aí quando foi no ano seguinte, eu pude matricular é tarde de fazer o seminário lá. Por quê, irmão? Porque agora eu estava em obediência. Agora não tinha mais acusação. Agora tinha a bênção do nosso missionário. Então por isso que o diabo vai sempre, irmão, entenda que eu estou dizendo isso porque o diabo vai sempre nos animar a errar. Também a atitude é nossa. Nós é que temos ocasião para ele. Aí ele vai agradar-nos que vai nos animar a errar com o Senhor, a obedecer o Senhor parcialmente. Por quê? Porque depois ele quer ter na mão dele uma promissória assinada sem valor para nos acusar. Aí quando começa a nos acusar, daqui a pouco começa a parar de andar, a gente perde a força. Eu sempre digo, irmão, quase o grande perigo é quando o pecado me faz acostumar. É quando eu me acostumo com o pecado. Aí eu não consigo mais obedecer a Deus. E quantos param de caminhar? Porque a gente começa a falhar com o Senhor. Aí quando entra na presença do Espírito Santo, parece que ele está nos acusando, não, está nos tentando limpar, purificar. Sabe por quê? Porque a mente está sendo acusada. Já tem um diabo ali de Satanás ali jogando seus dados para nossa mente ser acusada. Por quê? Para nós receber tudo que é de Deus. Então, mais uma vez, para finalizar, cortar. Obediência retardada é igual desobediência. Ou obedecemos a Deus ou não. Por isso que a Bíblia diz em Mateus: é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. É o que a Bíblia diz. Que nós possamos andar em obediência ao Senhor, irmão. Possamos entender que Deus é Deus na nossa vida e que as coisas na nossa vida vêm na medida da nossa fé. Tudo, irmão. Para mim e você, não importa o tamanho do teu milagre, do meu milagre, não importa o tamanho da tua e da minha necessidade, Deus só vai nos dar na medida da nossa fé. Ele não vai dar nada acima da nossa fé, porque nós não suportamos ou comportamos. Amém? Então tudo que vem na minha vida, na tua vida, é no limite da nossa fé. Então essa mulher aqui, por exemplo, o Senhor queria dar coisa maior para ela. Ela teve um limite na fé. Porque você falou assim, o profeta amor, o Deus na boca do profeta falou: peça vasilhas e não poucas. Peça. O profeta quer dizer, se você pedir 1000 vasilhas, peça. 2000 vasilhas, mas nós limitamos a Deus. Vamos supor que ela pediu 250. A botija era dela, mas a letra era do Espírito. Acabou a vasilha, acabou o azeite. Então, obediência retardada para Deus é igual desobediência. Então não deixe, irmão, que as coisas dessa vida roubem a tua vida que Deus tem para você. Não deixe, irmão. Deus quer mudar histórias, mas muitas das vezes, na hora que nós estamos em condições de receber aquele milagre. Ah, ele sim, não é bíblico. É bíblico. É o Senhor que diz isso. Quando Ele nos manda buscar, bater, é nos preparar para receber o novo. Quando Ele fala assim, batei, abrir-se-vos-á, pedir, Ele está dizendo uma sequência, uma insistência em pedir. Quer dizer, você começa a pedir, meu irmão. Porque você começa a aproximar de Deus e pedir, Ele vai te renovando, restaurando, Ele vai te purificando. E daqui a pouco, meu irmão, todo milagre acontece. Por quê? Você está na constância do Espírito. Daqui a pouco é revelado na sua vida aquele milagre. Ele se manifesta do mundo intangível, sobrenatural, para o mundo físico natural. Mas porque a gente vai se aproximando de Deus, e Deus vai nos moldando, vai tirando casca, vai tirando espinho, e vai nos moldando, porque eu gosto de repetir com os irmãos isso. Em vinho novo, odres novos, vinho novos. Deus nunca vai botar vinho novo em odres velhos. Mas nós temos que apresentar diante do Senhor, para trocar os nossos odres, irmão. E nessa obediência de se apresentar diante dele, ele nos prepara para receber o vinho novo. Porque às vezes nós queremos receber o vinho novo, mas não queremos mudar o odre.
O outro é velho. As práticas são antigas. Os pensamentos e atitudes são velhos. Deus não vai dar. E se der, não foi Deus, irmão. Porque tivemos desobediência e aconteceu alguma coisa, há um Deus desse século, esqueceram? A Bíblia diz que o Deus desse século, os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Houve a comissão dos 12, depois veio 70, depois veio 500, depois veio 3.000, foi aumentando a comissão. Mas uma das comissões, se não me engano, de 70, quando os discípulos voltam e falam assim: Senhor, Senhor, nós vimos os demônios, ele via poder do alto caindo como fogo naquele lugar. E diz que coisas aconteceram tremendamente. Aí diz que se maravilhavam porque o diabo, os demônios sujeitavam ao falar deles em nome do Senhor. Você falou assim: não, você não deve se alegrar com isso, não. Deve se alegrar com isso, não escrito no livro da vida. Porque diz que o diabo, ele faz sinais e maravilhas tão lindos, irmão, que se possível enganaria até os escolhidos do Senhor. Então, as coisas que acontecem no mundo muitas das vezes, estamos em desobediência ao Senhor, e quando vamos ver, não é milagre. O diabo nos deu aquilo que nós estávamos tanto pedindo em desobediência a Deus, para você lá na frente levar um tombo na cara. Porque a Bíblia diz que às vezes nós ganhamos o mundo todo e perdemos o quê? A salvação. Não adianta, irmão. Não adianta. Eu não quero obedecer a Deus, aí eu queria um carro, ver o carro, ver a casa. E eu queria uma esposa nova, um esposo novo. Eu queria um emprego na estatal. E vai vendo. Eu vejo que eu não quero obedecer a Deus. O perigo é você entrar nesses milagres todos. E não foi Deus que me deu. Porque Deus, ele dá as bênçãos no tempo certo, em obediência. Amém? Não. Você procura saber quantas pessoas são agraciadas e param de caminhar. Montão. Nós temos exemplo do nosso meio mesmo. Montão. Que para de caminhar quando recebe algo e não quer obedecer. Às vezes dá trabalho, tu fala, tu olha, tu aconselha, a pessoa não quer ouvir. Daqui a pouco, mas eu vou parar um pouquinho, que aconteceu que eu queria. Vai virar na frente, não foi Deus que deu. A pessoa parou de caminhar porque aquilo aconteceu e ela não estava em condição de receber o poder do mundo. Depois nós temos que entender, irmão. Nós somos polidos, somos purificados, somos trabalhados diuturnamente para receber o milagre de Deus, para andar em obediência ao Senhor. Porque quando você é obediente a Deus, você pode ser milionário obediente a Deus, ou pode também ser pobre obediente a Deus, irmão. Amém? Porque Deus não salva os ricos, Deus salva rico, Deus salva trilhardário. Porque, irmão, se você tiver temor a Deus e viver em obediência, não vai ser o ouro que vai te tirar do Senhor. Você vai receber ouro e vai abençoar pessoas. Vai glorificar a casa do Senhor, vai abençoar a sua vida, a sua família. Mas tem pessoas que não. Recebe algo e se ensoberbece, levanta o nariz, levanta o queixo, meu irmão. E aí já era. Então entenda. Você quer carro? Claro. Se Deus me der um carro novo, amém. Já me deu uma vez, lembra que sorteio que eu conto com os irmãos? 2002. Renault Clio 0 bala nos concursos da Seda. Pode dar outro. Mas não muda, não pode aí se mudar. Ganha uma casa, e sai. Não, irmão, isso não pode te roubar de Deus. Então, não estaremos preparados para receber milagre. Não importa o tamanho do milagre, carro é casa, é ouro, é esposa, não importa uma vaga na faculdade, irmão, não importa o tamanho do milagre. O que não pode é nós recebermos o milagre e começar a desobedecer a Deus. Aí temos que ser gratos ao Senhor. Amém? Porque Deus é fiel. E ainda diz que não sejamos infiéis. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se o quê? A si mesmo. Amém? Vamos orar. Vamos louvar a Deus com a nossa vida. Vamos buscar o Senhor. Porque nós temos que andar em obediência ao Senhor. Porque a obediência retardada para Deus é o quê? Desobediência. Peço os irmãos, eles que podem ficar de pé. Se colocam de pé, por favor. Se colocam de pé. Coloque sua vida diante de Deus agora. Você cantar um hino aqui, peço aos irmãos, nesse instante, esteja orando ao Senhor. Se o Espírito falou ao seu coração, ora ao Senhor. Fala com o Senhor. E como na banda canta, fale com Deus. E Deus irá tocar no seu ouvido. Amém? Abra o seu coração para o Senhor. Não me deixe ir, se você não for.
Espírito do Senhor nos traz uma palavra como essa, Deus, que nos leva à reflexão, para nós entendermos, ó Pai, a seriedade que é estar diante do Senhor. Somos chamados para sermos servos, ó Deus. Somos chamados para ser sal e luz nesta geração. Mas quantas vezes, ó Deus, nós somos tomados, às vezes, pelo erro, pela desobediência, somos tomados por situações que tanto nos separam do Senhor, nos afastam daquilo que tem propósito para cada um de nós, Senhor. Mas nesta noite nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra que é poderosa, Senhor. A palavra essa para nos purificar, para nos transformar. Nessa noite o Espírito Santo toma nas Suas mãos, cada uma vida alcança essa palavra, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o que se passa no interior de cada um dos nossos corações. O amigo do lado não sabe, talvez o pai, a mãe, a esposa não consiga escutar, entrar no íntimo do nosso coração. Mas o Senhor pode, meu Pai. Por essa noite, Espírito Santo, se nesse momento, ó Pai, alguém foi alvejado pelo dardo satânico, onde vem o mau pensamento, onde vem um sentimento de acusação, como igreja, nós nos levantamos para anular todo ataque do inferno nessa noite, para repreender toda a seta maligna que nesse momento tenta alvejar o coração e a mente, meu Deus, para a pessoa enfraquecer-se diante de Ti. Nós nos consagramos nesta noite ao Senhor, colocamos a nossa vida, coração, alma, espírito diante do Teu altar, pedimos, Senhor, purifica-nos nessa noite, Espírito Santo. Nos ajuda que o coração se une em Teu coração. Vai como líder desse lugar, Pai, me levando para repreender todo ataque contra essas vidas, contra as nossas vidas. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada vida desobediente que chega aqui nesse lugar. Meu Espírito Santo derrama uma graça agora, renovadora, restauradora sobre cada uma das nossas vidas, purificando mente e coração. Nós repreendemos todo ataque satânico nessa hora. Toma esta vida aqui representada, meu Deus. Toma cada vida, alcance teu coração nessa noite. Traz graça, favor, Senhor. Traz cura também nos corpos físicos, ó Deus. Cura o sentimento, cura a alma nessa noite. Senhor, se é realmente perturbada, talvez, acusada, sem conseguir dormir a dia, nós anulamos todo ataque contra essa vida nesta noite. Eu estou providenciando, Pai, nesse momento, dos céus, é derramada uma graça, um chequinado, Senhor, sobre cada uma das nossas vidas. Eu creio pela fé que nesta hora, Pai, estamos sendo alcançados por Tua graça, alcançados pelo Teu favor, estamos sendo curados dos nossos sentimentos, do coração e da alma, Senhor. Também, Pai, eu coloco diante de Ti cada casa, Senhor. Aquele ente querido que ficou em casa nessa noite, Pai, que o anjo do Senhor lá por misericórdia, Deus. Opera um milagre em cada vida. Liberta nessa noite. Que haja pensamentos refrigerados. Que haja um coração reanimado, Senhor. Que haja feridas curadas nessa noite. Mas tudo aquilo que o diabo planejou para alvejar essa vida entre nós e a família, eliminado nessa
Porque segundo a tua misericórdia, nessa noite, eu creio pela fé que a sua bênção alcançou a minha vida.